né? Encontre uma posição confortável, da sua forma, da sua maneira, isso do seu jeito. Apenas encontre uma posição confortável e respire profundamente. Isso, a cada respiração, você vai experimentar o ar que vai entrando, o ar que vai saindo. Isso. Apenas experimente o ar que entra, o ar que sai. Isso. E na medida em que você vai experimentando isso, eu vou sugerir que você comece a trazer na memória momentos onde o corpo já relaxou, onde a mente relaxa, onde o corpo relaxa, onde é bom relaxar. Eu quero que você apenas experimente em corpo, mente, relaxar outra vez, ao mesmo tempo em que você vai trazendo a consciência de recursos dentro de você. Quais são os recursos que você tem? O que existe de bom dentro de você? Traz isso de volta, de novo, outra vez. Eu não quero que você saiba sobre isso, eu quero que você mergulhe dentro dessas experiências e, de novo, reviva, veja, ouça, sinta outra vez esses momentos relaxantes, especiais, e esses momentos onde você acessa também recursos poderosos de grandes proporções. Apenas acesse isso de novo outra vez. E volta para momentos onde você vai, como se estivesse voltando no tempo, reviver, ouvir, sentir tudo isso de novo de volta outra vez. Traz tudo isso de volta. E no que você está revivendo, você está vendo, ouvindo, sentindo, passando por toda essa experiência de novo outra vez. Isso da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Apenas traga isso de novo, traga isso de volta. E espalhe isso que você vê, ouve, sente. Tenha consciência disso. Sinta as repercussões no seu corpo. É onde cada parte do seu corpo responde a todos esses recursos, a essa energia, tudo que você vê, ouve, sente, a todas essas representações. Não só o que você vê, ouve, sente, mas aos detalhes do que você vê, aos detalhes do que você ouve, aos detalhes do que você sente, aquilo que nós chamamos em PNL de submodalidades. Isso, sim. Muito bem. E dessa forma, dessa maneira, eu quero que você vá experimentando outra vez, botar o foco primeiro nas vísceras, e você vai colocar as duas mãos na barriga, abaixo do umbigo, gentilmente, vai sentir o calorzinho das palmas das mãos na barriga, uma de cada lado da barriga, abaixo do umbigo, e vai ajeitar a sua postura numa postura ereta, porém confortável, nada rígido que te prenda, é uma postura ereta, porém confortável. E quando o coach, o profissional que seja, conduz o processo, o coach faz junto o processo com você. É o que eu estou fazendo aqui. E você vai inicialmente colocar o foco nas vísceras e vai reconduzir essa energia, parte dessa energia para as vísceras, e vai procurar se centrar. E a melhor forma de fazer isso é trazer memórias onde você já se centrou. Memórias onde é bom se centrar. Memórias onde é bom, é positivo se centrar. Isso, traga de volta memórias onde é bom se centrar. Ou seja, onde você faz o que você quer fazer ou escolheu fazer. E você sente aquela segurança, aquela coisa boa. E comece a prestar atenção na medida em que você vai revivendo essas memórias de centramento, de segurança visceral, estrutural. Como é que é essa sensação boa que eu sei que você está sentindo nas vísceras? O que você está sentindo? Onde? Como? De que jeito? Como ela gira, ela sobe e desce, ela vibra? Qual é o padrão daquilo que é bom? E você vai fazer aquilo que tiver ao seu alcance agora, e mais do que isso, para aumentar
Numa escala de 1 a 10, onde 1 é fraco e 10 é muito forte, você vai procurar ficar acima de 7, nessa sensação boa que você experimenta nas vísceras, ao mesmo tempo em que você revive memórias onde você tem essa segurança estrutural, onde você constrói essa segurança estrutural. Isso, muito bem. Você vai fazendo isso, você vai estruturando isso dessa forma, desse jeito, dessa maneira. E na medida em que você vai se dando conta, não só de que você constrói centramento, mas vai aumentando no nível bem acima de 7. Eu quero que você repita mentalmente: eu estou centrada, estou centrado. Isso. E acolha. Eu tenho centramento, se você não quiser usar algum gênero. Muito bem. E sinta o que isso significa e respire nesse sentimento e identifique os detalhes daquilo que constrói esse grau acima de 7, porque você vai colocar o foco nisso. Comece a identificar: é o que eu digo para mim, é o que eu vejo, é a postura que eu ajeito, é a forma como eu respiro. Estou dando algumas opções para você investigar. O que me possibilita ficar acima de 7? Põe o foco nisso e cuide ao longo do resto da prática de que o foco vai ficar acima de 7. Isso, acolha, identifique. E a partir desse centramento presente, num grau acima de 7, por causa desses fatores que você está trabalhando, você deixa que isso chegue ao peito, as mãos continuam lá nas vísceras, e no peito você aciona o coração. Joe Dispenza, inclusive, no livro Supernatural dele, ele fala da inteligência do coração, da importância de acessar e viver uma miríade de emoções positivas. É como se fosse uma harmonização cardíaca que você faz e que te faz bem, que dispara toda uma bioquímica poderosa. Ele não é da PNL, não tem nada a ver com Jutsu, mas inúmeras vezes ele confirma a PNL sem querer. Então, lembre-se de momentos onde você experimentou emoções boas, emoções saudáveis, emoções positivas. Lembre-se da escolha das emoções positivas. Vamos usar um pouco da sugestão do Dr. Joe Dispenza aqui. Vamos nos lembrar do nome de algumas emoções positivas, muito positivas, muito poderosas ou poderosamente positivas, que para você, na sua realidade, são muito boas, muito poderosas. E volta a memórias onde você experimentou pelo menos 3 emoções. Eu quero 4, 5, mas pelo menos 3 emoções. Volta nessas memórias. E a mesma coisa, numa escala de 1 a 7, você vai começar a sentir coisas boas aqui. Emoções positivas, o que te dá uma abertura para inúmeras possibilidades. Você vai começar a experimentar muitas coisas boas, muitas coisas positivas. Isso. E você vai dizendo: eu experimento abertura, eu estou aberta, estou aberto, como você quiser. Mas vai cuidando. O que eu posso dizer para mim, ver, ouvir, sentir, ajeitar na minha postura, na minha respiração? Vai mexendo aí nesse painel de controle e descubra o que vai elevando para um nível bem acima de 7, numa escala de 1 a 10. Você descobre isso, você faz mais disso para que fique mais, e você vai botar o foco nesses detalhes que ao longo de todo o processo que nós vamos fazer vão te manter num nível acima de 7. Isso, sim. Isso. E vai deixando que o centramento e a abertura tragam você para o presente. Aí vai botar o foco no cérebro da cabeça. E vai lembrando de momentos onde você voltou para o presente, volta para o presente. O que ajuda você a voltar para o presente? É algo que você diz: volta para cá, fica aqui, não sei. É algo que você silencia, ou apaga na sua mente, ou acende, ou diz. Eu não sei, para cada um é algo diferente. Não tem uma fórmula universal. Então, numa escala de 1 a 7, vai detectando o que você está usando, que está te trazendo cada vez mais para o presente, onde você não fica no futuro ou preso no passado. Está aqui, comigo, com você, consigo.
Traz o foco para isso. Muito bem. E repita mentalmente: eu estou presente. Experimente o que significa estar presente, ajeitando todos os detalhes para que você fique cada vez mais presente, e vai manter o foco nisso ao longo de todo o trabalho para que fique bem acima de 7. Então nós já temos centramento nas vísceras, emoções positivas e abertura para coisas boas, para outras possibilidades aqui no peito, lucidez, presença na cabeça, e agora um outro fator é a conexão consigo. Conecte-se com esses recursos agora amplificados, modificados, e acesse esses recursos. Conectar-se consigo significa isso. Eu noto, eu percebo, eu sinto, eu me permito acessar isso que está aqui. E vá refinando esse processo de perceber, notar, acessar. E o que faz com que eu note, perceba, acesse, continue a amplificar todos esses centros trabalhados? Isso é o contato com seus recursos, é o acesso aos seus recursos. E você também deve fazer isso no nível acima de 7, vai estudando curiosamente o que ajuda com que eu fique num nível acima de 7. O que favorece que eu fique num nível acima de 7. Muito bem. Isso, veja, ouça, sinta. E repita: eu tenho conexão, ou estou conectada, estou conectado. Acolha essa percepção. E note como isso te dá uma capacidade grande de acolher. Se eu tenho tudo isso presente, vibrando, e principalmente, vem um dos refinamentos aí, eu cuido para ficar acima de 7. Eu sei que eu já falei isso antes, mas agora nós vamos fazer isso para valer. Eu prestei atenção naquilo que eu vi, ouvi, senti, disse. Fiz com o meu corpo. Lembrei, criei, não importa. Eu fiz algumas coisas, e essas coisas que eu fiz por dentro me possibilitaram ampliar e amplificar. Então eu vou criar algum mecanismo, algum processo que, embora eu vá seguir aí com a prática, eu vou ficar mantendo esse conjunto no nível acima de 7. Você pode usar submodalidades, por exemplo, aqueles que são um pouco mais visuais, ou se permitirem usar uma estratégia visual, podem imaginar um painel de controle. Imagina, você tem uma alavanca, tem 0, 5, 7, 8, 10. Então você vai imaginar que você pega essa alavanca e joga lá no alto, 9, 10, e ela vai além da marcação. Então toda vez que você ficar se monitorando e perceber a possibilidade em qualquer fase posterior daqui para frente, se você sentir qualquer oscilação do centramento nas vísceras, da emoção positiva no peito, da lucidez e da presença na cabeça, em qualquer momento que você sentir qualquer possibilidade disso oscilar abaixo de 7, você vai pegar essa alavanca mental e você vai levar lá para o alto e sentir que, na medida em que você desliza essa alavanca para cima, você aumenta o que você vê, o que você ouve, o que você sente em todos esses centros: vísceras, coração, cabeça, conexão e capacidade de acolhimento. Então esse é o primeiro acordo mais avançado que nós vamos fazer aí. Quando você experimentar isso, qualquer possibilidade pensou que vai oscilar, na mesma hora você sobe a alavanca. Pensou alguma coisa, processou alguma coisa, porque os processos crash, eles vão acontecer mesmo você continuando no processo coach. Ou seja, a desarmonia, aquilo que está diferente do que você quer, essas coisas vão, às vezes, voltar, mesmo quando você está avançando nesse processo. Então você vai pegar essa alavanca e vai levar lá para cima, ou vai usar a voz interna, o diálogo interno, amplificar a sensação, porque uns vão gostar do artifício visual da alavanca junto com a sensação, outros talvez vão direto da sensação, ou vão falar alguma coisa para si: sobe, sobe, aumenta. Eu não sei o que vai funcionar para você, teste,
Na medida em que você repetir esse processo, teste, teste, porque você vai precisar, para ter o sucesso que esse processo pede. Um dos fatores agora que nós estamos atualizando é o tempo todo um monitoramento de como é que está esse processo coach e acima de 7, bem acima de 7. Sentiu, intuiu que pode ficar diferente, acima de 7. Então, seguindo no processo, pense num projeto profissional ou pessoal, alguma coisa que você esteja construindo, fazendo. Talvez você já tenha começado um projeto e ele vai acontecer daqui a alguns dias. Talvez você ainda vá começar um processo. Talvez você queira retomar um processo ou começar a ter ideias sobre alguma coisa. Escolha algo a partir de agora. E a partir de agora eu quero que você comece a se perguntar: o que eu quero criar hoje através dessa estrutura gerativa que eu estou criando aqui? Podemos dar uma passeada rápida pela estratégia Disney. Que ideias livres podem vir à minha mente num primeiro momento? O que disso eu quero e já imagino que se torne algo concreto? E na medida em que eu vislumbro um projeto piloto, um protótipo, rascunhos, um primeiro passo, que ajustes eu posso fazer para isso ficar ainda melhor? E a qualquer momento, quando eu tiver em qualquer etapa daqui para frente, esse é um outro refinamento, eu posso usar o sonhador, o crítico e o realizador. A qualquer momento eu posso sonhar em qualquer etapa, a qualquer momento eu posso pensar em manifestações concretas do realista, e a qualquer momento, depois de pensar as coisas concretas, eu posso criticar construtivamente e fazer os ajustes. E depois seguir, não só agora, mas em qualquer etapa. Então talvez você possa imaginar no seu painel de controle um botão que é como se fosse um preset, sabe? Quando você mexe com um programa de computador, você deixa umas configurações programadas, e essas configurações programadas, elas formam um preset. Elas formam um preset. Preset significa exatamente isso, que toda vez que eu apertar aquele botão, automaticamente eu tenho aquele conjunto de filtros que vão ser colocados. Os filtros aqui são a estratégia Disney. Então, vá configurando aí, em algum lugar no seu painel de controle, nós já temos a alavanca do estado coach. Configure um botão, por exemplo, que tem o crítico, o sonhador e o realista. Ou seja, melhor dizendo, primeiro o sonhador, depois o realista, depois o crítico. Em algum momento, quando você apertar esse botão, quando você sentir que você precisa avaliar o que você está fazendo e pensar no que você está fazendo, você aperta esse botão e imediatamente você vai ter um processamento de pensamento que começa sonhando, depois realiza alguma coisa e, em seguida, começa a criticar construtivamente. Então, precisou de refinar isso nesse nível, aperta esse botão. Aí, vá construindo esse botão. Então, agora nesse painel de controle, você já tem a alavanca. Para qualquer momento que você sentir qualquer oscilação ou intuir a possibilidade de qualquer oscilação, imediatamente você já traz agora o estado coach no nível acima de 7. Um botão que vai apertar a estratégia Disney. Tendo isso em mente, eu quero que você pense o que eu quero criar através disso. E deixe que pelo menos 5 palavras, algo em torno de 5 palavras, definam qual é a direção, qual é a intenção que você tem. Ainda não preciso da meta exata, exatamente do que você vai fazer. Isso vai surgir depois no storyboard. Quero que nesse momento você defina qual é a direção, para onde eu estou indo.
E você vai definir isso em 5 palavras, aproximadamente. Muito bem. 5 palavras. E se uma imagem pudesse ser congruente com essas palavras, se uma imagem congruente com essas palavras surgisse na sua mente, de preferência que ela pegasse tanto um pouco o simbólico quanto o literal, juntasse um pouco do simbólico e um pouco do literal, ou seja, o literal é o que vai acontecer em termos de ação e o simbólico é algo simbólico que representa essa ação. Como seria essa imagem? Desde que ela venha e vá ajeitando, mexendo nas qualidades dessa imagem. Isso. Vá mexendo nas qualidades dessa imagem. As cores, o brilho, a forma, se tem som, se tem trilha sonora. É isso. E se seu corpo pudesse produzir um movimento, um gestual contínuo que ficasse expressando essas palavras e essa imagem e fosse congruente esse gestual, esse movimento espontâneo do corpo, qual seria? Desde que seu corpo faça isso. E o coach, nesse momento, ele vai espelhar aquilo, o que a pessoa está fazendo. O coach vai espelhar aquilo que a pessoa está fazendo. E vai pedir pelo menos 3 vezes que você pense nas palavras, concentre-se nos detalhes da imagem, congruente com as palavras, e também, ao mesmo tempo, traga o foco no corpo. Isso. E quando você estiver num nível onde você está muito satisfeito, né, com isso, você pode criar um outro botão aí no seu painel de controle para essa parte aí onde você está definindo a intenção e o estado gerativo. Ou seja, quando você apertar esse outro botão, que pode ter uma cor diferente do primeiro botão, deve ter uma cor diferente, pode até fazer um som se você quiser. Quando você aperta esse botão, você automaticamente tem o efeito das palavras, você tem o efeito da imagem e você tem o efeito aí do corpo e do movimento. Porque em qualquer momento, quando isso ficar um pouco vago ou confuso, quando você quiser, quando você tiver vontade, quando o coach sentir que é bom trazer tudo isso, pode apertar isso. Então vamos dar uma recalibrada em tudo. Vamos pegar a alavanca, levar lá para cima de 10. Vamos apertar o primeiro botão da estratégia Disney. E vamos apertar o segundo botão, que junta palavras, imagem e corpo. De novo, a alavanca, você joga lá para cima, às vezes ela desce um pouco, você joga para cima, aperta o botão dos elementos da estratégia Disney, mesmo que você não pense em nada, apertou a mente inconsciente, já põe para funcionar e já aperta o botão aí no processo. E aí você vai criar uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você começa com o estado atual e o estado desejado. E um dos refinamentos, eu quero que você imagine que o estado atual é esse, onde você tem esse movimento, tem todos esses botões apertados e alavanca, você começa daí e mantém isso aí. E o estado desejado é quando passa algum tempo, você manifesta o que você deseja, o seu projeto, um sucesso, você faz o que tem que fazer e consegue os resultados que você quer. Isso está lá no estado desejado. Então entre no estado atual, alavanca, primeiro botão, estratégia Disney, segundo botão, que traz a imagem, palavras e corpo. E você vai agora lá para o estado desejado direto. Mas eu não sei direito o que é. Não importa. Vai porque você imagina que é a manifestação. Imagine que um milagre aconteceu e você manifesta isso plenamente na realidade, essa intenção, esse desejo. Quando você chegar lá, eu quero que você identifique
palavras para o estado desejado. Primeiro, chegue lá. Veja, ouça, sinta. Como você sabe? Que evidências você tem? O que você está dizendo, vendo, ouvindo, falando consigo, que funcionam como evidências de que você chegou lá. Primeira coisa. E na medida em que você for fazendo isso, vai criando um outro botão, que é do estado desejado. Pode estar escrito estado desejado. Aperta ele para ir ancorando. E aí você vai colocando palavras, 5 palavras pelo menos, que definem esse estado desejado. Em torno de 5 palavras. E aperta o botão do estado desejado, que tem outro som, tem outra cor. Isso. E agora, eu quero que você traga uma imagem congruente com essas palavras que expressam o que é o estado desejado. O que você vê, ouve, sente, literal e simbólico. Coloca lá, vai ajeitando as características dessa imagem para ficar bem legal e aperta o botão para ancorar do estado desejado. Um outro botão. Isso. Muito bem. E um outro movimento corporal surge para dar expressão que é congruente com o que você vê, ouve, sente, as evidências, o significado, com as palavras que expressam linguisticamente, com a imagem que expressa linguisticamente a imagem, com o corpo que expressa linguisticamente, somaticamente. E quando você sente o poder de tudo isso junto, aperta algumas vezes o botão do estado desejado. Isso. E agora testa essa âncora, né? Aí dentro do estado desejado, aperta o botão e note como é que é o estado desejado. E agora eu quero que você sobrevoe tudo isso que você construiu. Estado atual, estado desejado. Você tem em algum lugar um painel de controle que tem a alavanca e pelo menos aí os botões do Estratégia Disney, do estado atual e do estado desejado. E gaste algum tempo fazendo uma análise contrastiva. O que é a diferença, a semelhança entre de onde você está partindo e onde você vai chegando? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Quais são os recursos que você precisa? O que você sabe sobre recursos, qualidades e talentos que você tem? O que você sabe sobre qualidades, recursos e talentos que você tem? Para você poder chegar do estado atual ao estado desejado. E um outro refinamento. Vamos começar a pensar num plano de ação. Qual pode ser um primeiro plano de ação? Aperta o botão primeiro do estado, a alavanca do estado, joga lá no alto. E vamos apertar o botão da Estratégia Disney, sonhador, realista e crítico. Comece a pensar, qual é um plano de ação? Qual é um plano de ação? Mas eu posso fazer as perguntas da boa formulação de objetivos agora. O que eu quero? O que depende somente de mim e de mais ninguém? Quais os recursos que eu tenho? Como isso que eu estou construindo, essa direção, essa intenção, que vai se transformando numa meta a cada respiração, por exemplo, pode ser ecológica para mim, ela pode acontecer de uma forma harmônica para mim, harmônica dentro do que eu puder fazer, para o sistema, para as pessoas que estão ao redor. Isso. Muito bem. Muito bem. Como pode ser prazeroso, positivo. E comece a pensar agora mais concretamente em datas, né? Quando, em que períodos eu vou começar a agir? Vou agir um pouco depois desses primeiros passos e um pouco depois. E aí você vai começando a montar o storyboard, que é na linha do tempo, no espaço entre o estado atual e o estado desejado, pensando nesse plano de ação
que pode ser escrito pelo coach, o cliente pode dizer, falar, parar a qualquer momento, estabelecer esse plano de ação. O coach vai anotar o plano de ação e aí esse plano de ação vai ser distribuído entre o estado atual e o estado desejado, isso é um refinamento, nesse storyboard. Ou seja, nós vamos ter algumas etapas, algumas conquistas, nós vamos chegar, se eu vou ir do Rio de Janeiro a São Paulo, eu posso parar ali em Penedo, e tal, depois posso parar um pouco mais à frente, lá pelo lado de Angra dos Reis, se eu for pelo outro caminho, né? Então, onde eu vou chegar primeiro, onde eu vou chegar depois? Mas isso está orientado pelo plano de ação. Isso tem tudo a ver com o que Jill sempre disse há muito tempo sobre como construir uma crença poderosa, porque ela tem que ter um plano de ação congruente e recursos alocados para que as coisas aconteçam. Está lá no Master Practitioner, em PNL, isso que ele recomenda trazer esse refinamento aqui para esse momento agora. Isso aqui é algo profissional. A gente está profissionalizando você, se você quiser, para usar isso no máximo da capacidade. E aí você vai estabelecer alguns pontos entre um e outro e vai de novo para o estado atual, alavanca, estratégia Disney, estado atual, que pega a palavra imagem e movimentos do estado atual, aperta, e você traz isso tudo de volta, e você vai andando pela linha do tempo, e diante de possíveis obstáculos, seja bem-vindo. Eu vou aprender algo com você. Você vai me ensinar alguma coisa. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Essa sua atitude é muito importante. Essas respostas podem vir agora ou depois, mas acolha todos os obstáculos fazendo essas perguntas. O que eu posso aprender com você? Como eu posso crescer com você? Seja bem-vindo, afirme isso, dê as boas-vindas. E chegue na primeira etapa, e quando você chega na primeira etapa, você entra na primeira etapa de novo. Quais palavras definem a primeira etapa? E o coach vai anotando tudo isso. Qual é a imagem mental da primeira etapa? O movimento corporal da primeira etapa nessa sucessão de etapas. Vamos imaginar 3 etapas aqui. Muito bem, acolha. Isso. Aí você vai se movendo da primeira etapa para a segunda etapa, ou seja, depois que eu conquistar isso aqui naturalmente, quais são os próximos passos que vão me levar, que vão me permitir chegar à segunda etapa? E de novo, quais são os prováveis obstáculos? Acolha, bem-vindo, vou aprender com você. O coach vai anotando tudo que sai da boca do cliente, vai escrevendo todos os movimentos, vai retroalimentando, vai dizendo de volta tudo que a pessoa está dizendo para confirmar, até você chegar na segunda etapa. Quando você chega lá na segunda etapa, de novo, você tem palavras para a segunda etapa, e o coach vai anotando tudo. Você tem uma imagem para a segunda etapa, e você tem um movimento corporal para a segunda etapa. Isso, assim. Então, acolha, identifique. Muito bem. Isso. E aí você se pergunta, quão naturalmente eu posso me permitir ir para uma terceira etapa, antes da final? E você vai se movendo, vai lidando com os obstáculos, seja bem-vindo, acolha, e o coach vai anotando. Com o tempo isso pode durar bem mais tempo do que eu estou fazendo aqui. Acolha, identifique. Isso, e o tempo todo, né? Sentiu que esses obstáculos balançam um pouco, pega a alavanca lá, joga para cima de 10 do estado coach. Ficou meio confuso sem saber o que fazer, aperta o botão da estratégia Disney, sonhador começa a ter ideias,
o realista começa a manifestar possibilidades e o crítico já começa a processar. Mesmo que você não pense na hora nisso, no que você apertou, a mente inconsciente já sabe o que fazer com isso. Isso. Assim. Você também pode criar um botão para o acolhimento do obstáculo novo. Ou seja, imagine um novo obstáculo entre a terceira etapa e a etapa final e você crie lá: seja bem-vindo, eu vou aprender algo com você. Algo vai se curar dentro de mim. Algo vai para uma nova etapa, um novo nível. E aí você cria um outro botão que é do acolhimento. Coloca lá. E toda vez que você precisar acolher, você aperta esse botão em qualquer etapa, em qualquer fase. E finalmente você chega no estado desejado, tem um botão lá do estado desejado, aperta, já vem imediatamente. As palavras, pode mudar se quiser, e ir refinando. O movimento corporal, a imagem do estado desejado. E agora, mais importante do que o estado atual e o estado desejado, isso é uma distinção. Você sobrevoa de novo tudo isso, antes de voltar aos detalhes, e presta atenção a partir desse metanível, dessa metaposição, onde você, por exemplo, está voando por cima de tudo isso que você criou, e o coach aí vai recapitulando, pode imaginar o sobrevoo, citar cada uma das etapas anotadas, das coisas ditas. Você, de novo, vai primeiro incentivar uma grande análise contrastiva, estado atual, estado desejado, etapa 1, etapa 2, etapa 3, obstáculos percebidos, respostas dadas. Você vai fazendo um grande processamento de tudo isso. E a qualquer momento você põe a alavanca acima de 7, aperta a estratégia Disney. Diante de qualquer obstáculo, botão do acolhimento. Isso vai otimizando, otimizando, otimizando. Eu quero que você agora, nesse sobrevoo, eu quero que você preste bastante atenção. Bastante atenção. Porque essa aprendizagem nesse metanível, ou seja, você nesse outro lugar, desse outro ponto de observação, é onde você aprende e ajeita tudo. E aí, dependendo do que vier aí, você volta lá para a etapa 2 ou etapa 1 e planeja o que você vai fazer aí. Aí é bem intuitivo. Então, o coach pode levar você de novo a repassar cada uma dessas etapas. E o que fazer mais especificamente? A ideia é se mover progressivamente dos conceitos para as coisas concretas, do quântico para o mundo de 3 dimensões, simbolicamente falando. Então você vai agora de etapa em etapa e vai ajeitando tudo e vai compondo, vai subdividindo esse storyboard. Isso. Então vá andando pela linha do tempo e vá ajeitando o que você puder ajeitar, dependendo do seu tempo, coach. Você faça várias visitas aí, em outras sessões você pode já montar o storyboard e segmentar ainda mais cada uma dessas etapas. Mas nesse momento, apenas complete o máximo de informações possíveis para manter tudo congruente, consistente, coerente. E de novo sobrevoe, e aí vem um outro refinamento, algumas perguntas que eles pedem para fazer esse refinamento. Que nível de estado coach existe agora? Aquela alavanca, né? Na verdade, se você está ancorando direito essa alavanca, o nível é 10 ou acima. Você vai colocar lá e vai sentir. Com treinamento vai ser isso. Mas é uma pergunta, em qual nível de estado coach? Estado coach é o centramento, as emoções, a distinção, de estar no presente, a conexão, o acolhimento. Como é que está o estado coach agora, nessa etapa, em todas as etapas? Quais são as conexões de recursos que você, coach, percebe que o cliente tem? Se o cliente não consegue sozinha identificar os recursos, identifique os recursos que você, como profissional, percebe que essa pessoa tem. Como está a intenção, o objetivo, a relação entre aquilo que saiu do estado atual e se transformou no estado desejado? Como está o nível de motivação?
todo esse trabalho aumentou a motivação? Onde, como, em que lugar, em que ponto nós podemos mexer no quê para ter mais motivação? Motivação, lembrando, está sempre atrelada a valores. Como está a percepção do que está sendo feito em relação aos seus valores? Não só os valores de agora, mas os valores de sempre, aqueles valores fundamentais ligados à visão, à missão. Então comece reflexões com o cliente ou consigo próprio, se você está se autoconduzindo. O quanto isso que eu estou construindo está congruente e ressonante com os meus valores de agora e os valores fundamentais ligados àquilo que é maior, melhor e mais importante, que dá sentido à vida, que ajustes eu vou gostar de fazer para isso ficar ainda melhor. E quais ações eu vou manifestar em cada etapa do storyboard, etapa 1, 2, 3, no meio ali, para que tudo isso se mantenha nesse nível alto que eu estou trabalhando aqui. E os obstáculos? Como eu estou lidando com os obstáculos? Eles estão claros? Podem ter obstáculos ocultos? Onde você pode se desconectar, mas não está desconectando, mas onde tem os riscos, onde tem aquelas possibilidades, como melhor lidar, agora que você tem várias etapas e a percepção de vários obstáculos, como melhor você pode lidar com todas essas etapas e com todos esses obstáculos. Vai entrando lá, fazendo ajustes, o importante é que você responda a essas perguntas. E você, coach que está conduzindo, é muito importante que você tenha tudo isso em mente, claro, bem claro. E quando você olha para tudo isso aí sobrevoando, entrando, saindo, quais recursos estão aqui? Eles são suficientes? Como eu posso buscar mais recursos, me abrir para despertar mais recursos, para me conectar com mais recursos? Recursos em mim, recursos no campo? Que outras ações eu escolho tomar para que tudo isso que eu estou perguntando, refinando, fique ainda melhor? Isso. Então acolha, identifique, veja, ouça, sinta. E dê uma última boa olhada nesse plano de ação. Eu vou pedir a você, mente inconsciente, a partir de agora, que você, a todo momento, reflita sobre a qualidade do trabalho que você está desenvolvendo e deixe que um direcionamento interno com base nesse planejamento leve você para aquilo que você deseja e construa para você aquilo que é bom e que é importante para que esse processo aconteça. Isso. Respire, sinta, respire, sinta. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7. Quando eu contar 7, você vai abrir os olhos e você pode outras vezes voltar a essa prática e refinar, pausar a qualquer momento. Não é necessário que você ouça esse exercício num estado de transe profundo todas as vezes. Você pode ouvir bem consciente, ir parando, anotando. Com mais distinções você for estabelecendo, respostas você der a essas perguntas, esse questionamento, reforçar as âncoras nos botões no painel de controle, mais você vai ficar inteligente sobre si e vai usar os recursos que você tem de forma otimizada dentro de si para conseguir aquilo que você deseja. Então no 7 você abre os olhos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou te convidar para conhecer um pouco mais a programação neurolinguística, a hipnose e o coaching. Eu vou te convidar para visitar o ressignificando.com. No ressignificando.com você tem muitas centenas de induções hipnóticas profundas, diferentes daquelas que eu publico aqui,
porque algumas delas são pacotes inteiros para trabalhar a mesma questão, ou seja, você cerca por todos os lados aquela questão, envolvendo questões sobre o trabalho, a vida, os afetos, a sexualidade, a prosperidade. E se você quer fazer cursos de formação gravados em programação neurolinguística, coaching, hipnose, ou cursos de aplicação que trabalham sexualidade, prosperidade, emagrecimento e uma série de outras coisas, espiral dinâmica, liderança, etc. Cursos tanto para estudar quanto para aplicar-se e beneficiar-se com esses resultados, visite andrepersia.com.br. Em andrepersia.com.br você também vai ter condições ultra especiais para que você aprenda a PNL desse jeito único que eu desenvolvo já há muitos anos. Aguardo você do outro lado.